Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ezequiel com mais uma aula de física. Hoje dando continuidade à nossa aula de associação de resistores e resistividade. Hoje é mais uma aula para complementar o que foi feito na semana passada, com exercícios e uma visão, e passar uma visão diferente, né, dos exercícios da aula passada. Então, dando continuidade a esse assunto, vamos só recapitular o que a gente viu na semana passada. Na semana passada a gente viu o primeiro tópico, que foi a associação de resistores. A gente viu que existe uma associação de resistores em série, em paralelo, e uma associação de resistores ela pode ser também mista, certo? Uma associação de resistores em série, a gente acaba fazendo, para achar a resistência equivalente em série, a gente acaba somando eles pela quantidade que eles são. Então, se eu tenho 5 resistores, eu somo esses 5 e eu tenho a minha resistência equivalente. Por que isso acontece? Porque justamente cada um desses vai ser percorrido pela mesma corrente elétrica. Então, o R1, se a corrente elétrica que passa nesse fio for de 5 amperes, então o R1 vai passar 5 amperes, o R2 vai passar 5 amperes e o R3 também vai passar 5 amperes. Então, por isso que a resistência equivalente deles é uma soma dessas resistências, tá? Na associação de resistores em paralelo, já é diferente. Eles já não vão ter a mesma resistência, a mesma corrente passando por eles. Mas sim, eles vão ter a mesma DDP. Se você observar, os dois terminais estão aqui e entre esses dois terminais tem uma DDP específica, vamos dizer que seja 220 volts. Então cada um deles vai ser percorrido uma DDP, uma diferença de potencial de 220 volts. Eles vão ter a mesma diferença de potencial. E para achar a resistência equivalente de uma associação em paralelo, basta a gente fazer a soma dos inversos. Então, 1 sobre a resistência equivalente em paralelo é igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, e se tiver 5 resistores, 1 sobre R4 e 1 sobre R5, e assim sucessivamente. Basta a gente fazer essa soma em paralelo, a soma dos inversos, tá? E professor, e aí mista, como é que a gente faz? Aí a gente vai ter que analisar o problema. Por quê? Uma parte a gente vai resolver em paralelo, outra parte a gente vai resolver em série. Vai depender do problema, certo? Outro tópico que a gente viu é sobre a resistividade. A resistividade é uma característica dos resistores e ela depende, ela é proporcional, vamos dizer assim, né, ao comprimento e inversamente proporcional à área de seção normal, ou seja, a área do fio. Vamos dizer, botar nesses termos, né? Então, como é que a gente calcula essa resistividade? A resistividade é representada por essa letra grega aqui onde eu estou circulando, ó, chamada de ρ, ela que é a resistividade. Ela é uma constante e ela depende também da característica do material que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, a resistividade do cobre é diferente da resistividade do alumínio e assim sucessivamente. Depende também das características atômicas que estão distribuídas eletronicamente nesse material que a gente está analisando. Então, para calcular a resistência através dessa segunda lei de Ohm, ela é igual a resistividade multiplicado pelo comprimento do fio e dividido pela essa área de seção normal aqui, ó. Essa área do fio. Certo? Então, como eu falei para vocês, é uma constante. Essa é chamada de ρ, né? E ela é que a gente caracteriza como a resistividade do material. Ela depende, né, do material que a gente está trabalhando. E vamos ver um exemplo sobre tudo isso que a gente revisou hoje. Exemplo 3. Dispõe-se de 4 resistores de resistência R1 igual a 15 ohm, R2 igual a 30 ohm, R3 igual a 45 ohm e R4 igual a 90 ohm. Aí pergunta-se qual é a resistência
do resistor equivalente quando esses resistores estão associados em série. Na letra A, ele quer saber uma associação em série. Resistores em série, basta a gente somar todos eles, normalmente. Então, o resistor equivalente em série vai ser R1 mais R2 mais R3 mais R4. Fazendo essa soma, minha resistência equivalente em série é igual a 180. 15 mais 30, 45. 45 mais 45, 90. 90 mais 90, 180. Letra B, ele quer saber a resistência equivalente quando eles estão em paralelos. Para achar essa associação em paralelo, basta a gente somar os inversos, né? Como a gente viu anteriormente. Então vai ser o inverso da resistência equivalente igual ao inverso das somas de R1, de R2, de R3 e de R4. Fazendo isso, a gente vai ficar com essa configuração aqui. Como os denominadores são diferentes, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa determinar o MMC desses denominadores. Fazendo isso, você vai encontrar que o MMC vai dar 180. Quando eu faço a divisão pelo denominador e multiplicação pelo numerador, fica 12 mais 6 mais 4 mais 3. Faço essa soma de cima, dá 25. Então fica 1 sobre a resistência equivalente em paralelo igual a 25 sobre 180. Posso resolver esse problema de duas maneiras. Posso multiplicar cruzado, ficaria 25 vezes resistência equivalente igual a 1 sobre 180, mas eu prefiro só inverter os dois. Porque dessa forma eu vou ficar com 1 sobre a resistência equivalente, o inverso dele é resistência equivalente sobre 1, que é a própria resistência equivalente que a gente quer encontrar. E 25 sobre 180 é 130 sobre 25. Faço essa divisão. 180 dividido por 25 vai dar igual a 7,2 ohm. Essa seria a minha resistência em paralelo. E na letra C, ele quer saber a configuração, a resistência equivalente dessa associação mista aqui. E agora? O que a gente precisa fazer? Bora analisar o problema. A gente pode observar de cara que R2, R3 e R4 estão em paralelo e eles estão em série em relação a R1. Então, o que eu faço primeiro? Primeiro eu faço os que estão em paralelo, para me saber quanto eles valem, e com o resultado que eu obter, eu faço uma associação em série com R1, certo? É assim que eu analiso o problema. Então, eu vou primeiro fazer essa associação em paralelo, e é como se eles tivessem só um resistor, né? Aí, quando eu fizer essa associação, que é a minha resistência equivalente, aí eu associo em série com R1. Então, eu vou primeiro fazer essa associação de R2, R3 e R4 em paralelo, somando os inversos. Quando eu fizer isso, eu vou obter essa forma aqui. Faço o MMC, né, de 30, 45 e 90. Quando eu fizer a divisão pelo denominador e a multiplicação pelo numerador, eu vou obter 3 mais 2 mais 1. Quando eu faço essa soma, fica 6 sobre 90. Faço o inverso deles, né, inverto os dois, vai ficar 90 sobre 6. 90 sobre 6 é igual a 15 ohm. Então, esses três aqui, é como se os três valessem um só de 15 ohm. Então, é como se eu estivesse somando os três e eles valem agora só um de 15 ohm. Agora, eu associo em série esse valor com R1. Então, minha resistência equivalente mista vai ser justamente essa associação em série que eu obtive da resistência em paralelo, da resistência equivalente em paralelo, mais R1, porque eles estão em série. Faço essa soma, o R1 vale 15, e a associação que eu encontrei em paralelo, né, de R2, R3 e R4, vale também 15. Somo os dois, meu resultado é 30, e acabou. É isso que ele queria. Ele queria saber quanto vale essa associação mista. Então é como se eu estivesse somando todo mundo, e eles equivalem a 30 juntos, certo? E para a gente terminar essa aula de hoje e complementar esse assunto, né? Dá por encerrado esse assunto. A gente vai ver o exemplo 4 aqui, que diz o seguinte:
Você quer construir um ebulidor com fio de níquel cromo de 1 milímetro quadrado de área que dissipe uma potência de 1.200 watts quando ligado a uma diferença de potencial de 220 volts. Letra A. Qual é o comprimento desse fio? E letra B. Se o fio tiver 0,80 milímetros de diâmetro e fosse ligado em 127 volts, qual seria seu comprimento para dissipar a mesma potência? Agora deu uma complicada, né? Aí ele deu a resistividade do material que a gente está trabalhando, que é o níquel cromo, que é esse valor aqui. Beleza. Por onde a gente começa? Vamos começar achando qual o comprimento do fio nessas condições que ele deu primeiramente. Para achar o comprimento do fio, a gente viu que a gente tem que fazer a segunda lei de Ohm, que diz que a resistência é igual à resistividade multiplicado pelo comprimento do fio que a gente quer, dividido pela área. Mas só que, se você observar, ele não deu em nenhum momento o valor da resistência. Mas a gente é esperto. A gente sabe que ele deu outras informações. Ele deu a potência e deu a DDP. Por que ele deu isso? Porque lá atrás a gente viu que para determinar a potência de alguma coisa, a gente pode fazer associações entre resistência, corrente e DDP. Então, se ele deu potência e deu DDP, a gente pode encontrar resistência a partir dessa associação. Lembra da potência dissipada? Fórmula da potência dissipada que associa DDP e resistência é essa daqui, que diz que a potência é igual a DDP ao quadrado dividido pela resistência. Como a gente quer saber o valor da resistência, então a gente vai substituir os outros valores. Ele disse que a potência é 1.200 e a DDP é 220. Então ficaria 1.200 igual a 220 ao quadrado dividido pela resistência. Faça essa conta, passa a resistência para lá, que está dividindo vai passar multiplicando, e esse 1.200 que vai ficar multiplicando passa dividindo. Então ficaria, quando eu fizer 220 ao quadrado dá 48.400 e divido por 1.200. Quando eu faço essa divisão vai dar aproximadamente 40,3 ohm, a resistência que eu queria encontrar. Esse é o nosso primeiro resultado. A gente só queria encontrar a resistência primeiramente porque foi um dos valores que ele não deu, mas ele deu formas de a gente encontrar. Então, achamos a resistência. Agora sim eu vou jogar a segunda lei de Ohm, né? Que diz que a minha resistência é igual a resistividade multiplicado pelo comprimento do fio e dividido pela área da seção normal. A minha resistência, eu vou substituir valores que ele deu. A minha resistência deu 40,3. A minha resistividade é esse valor de 1,5 10 a menos 6. E a minha área é 1 milímetro quadrado. A gente viu na aula passada que para transformar de milímetro quadrado para metro quadrado, ficaria 1 multiplicado por 10 a menos 6. Porque 1 milímetro para metro é 10 a menos 3, né? Mas como é uma condição de área, está elevado ao quadrado. Então 10 a menos 3 ao quadrado é 10 a menos 6. Por isso que aparece 10 a menos 6 aqui, tá? A gente tem que transformar para metro, tá? Para a gente poder fazer essa continha. Bem, pessoal, posso fazer essa divisão aqui, ó. Posso cortar 10 a menos 6 com 10 a menos 6. E 1,5 dividido por 1 dá 1,5. Então ficaria 40,3 igual a 1,5 vezes o comprimento do fio que a gente quer encontrar. Esse 1,5 está multiplicando, pode passar dividindo. Então, quando eu fizer essa divisão, vai dar aproximadamente 26,86 metros. Então, esse seria o comprimento do fio nessas condições que ele deu, certo? Nessas condições seria esse o comprimento. Agora vamos ver na letra B. Agora ele diz o seguinte: se o fio for 0,80 milímetros de diâmetro e fosse ligado em 127 volts, qual seria o seu comprimento para dissipar a mesma potência? Então a potência continua sendo a mesma, mas só que mudou a DDP e mudou o diâmetro do fio. Agora complicou. Por quê? Porque ele não deu a área, ele deu somente o diâmetro dessa área.
para a gente encontrar. Então, primeiramente, bora focar aqui. Qual é a área, que figura é a área desse fio, a área da seção normal desse fio? Geralmente é um círculo. Então, para facilitar o nosso problema, como ele disse que é diâmetro, então vamos supor que ele está dando um círculo, essa área desse fio é um círculo. Então, ele deu o diâmetro. Para encontrar a área de um círculo, é essa daqui. A área do círculo é igual a πr ao quadrado. Então, é π multiplicado pelo raio desse círculo ao quadrado. Se ele deu o diâmetro é a metade do... o raio é a metade do diâmetro. Então, se ele deu o diâmetro que é 0,80, é claro que o raio vai ser 0,40. Mas só que está em milímetro também, então tem que transformar para metro. Então, como é a unidade de comprimento normal, não precisa ter aquele quadrado, né? Por isso que não aparece aqui, ó. Não é área, é comprimento mesmo. Então ficaria 0,40 10 a menos 3 só, transformando milímetro para metro, né? Então vou colocar aqui as informações. Então o π é aproximadamente 3,14 e o raio é 0,4 10 a menos 3, porque a gente transformou para metro, tá? 0,4 porque era 0,8 e era o diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio, né? E a gente só quer colocar o valor do raio aqui. Então, se o diâmetro é 0,80, o raio é 0,40 ou 0,4, é a mesma coisa. E transformei para metro, por isso que apareceu esse 10 a menos 3 aqui. Então ficaria assim. Vou continuar contínuo. 0,4 ao quadrado é 0,16 e 10 a menos 3 ao quadrado é 10 a menos 6. Tá? Multiplico 3,14 por 0,16, vai dar aproximadamente 0,5 10 a menos 6 a minha área, em metro quadrado. Encontrei a primeira informação que a gente precisava. Outra informação é a resistência que vai mudar. O valor da resistência vai mudar porque a minha DDP mudou. Antes era 220, agora é 127. Então eu tenho que fazer aquela mesma jogada que eu fiz na letra A. Achar a resistência pela associação com potência e DDP. Que é essa fórmula que a gente usou, né? A potência continua sendo 1.200, mas só que agora a DDP fica 127 ao quadrado, né? Faço 127 ao quadrado e esse 1.200 que está multiplicando vai passar dividindo, né? E o raio, vão inverter de posição. Quando eu fizer essa conta, vai dar aproximadamente 13,4 de resistência. Então achamos os valores que a gente queria. Agora sim eu vou jogar na segunda lei de Ohm, que diz que a resistência é igual a ρ multiplicado pelo comprimento dividido pela área. A resistência a gente encontrou, agora é 13,4. A resistividade não mudou, continua sendo 1,5 10 a menos 6. O comprimento é o que a gente quer, o L, né? E aqui mudou também, né? A área, né? A área a gente encontrou, deu 0,5 10 a menos 6. Então vou substituir aqui. Então mudou a resistência e mudou a área do material agora. Faço essa divisão aqui, corto 10 a menos 6 com 10 a menos 6 e 1,5 dividido por 0,5 dá 3. Esse 3 está multiplicando, vai passar dividindo. E 13,4 dividido por 3 dá aproximadamente 4,5 metros. Então meu comprimento será 4,5 metros. Então fazendo essas alterações. E isso é só. Espero que tenha entendido. Essa é uma questão bem mais complexa, essa última. Digna de Enem até. Mas Enem gosta de associar bastante vários conceitos, tanto dentro de um mesmo tema geral, né, que nesse caso é eletrodinâmica, quanto associando com outros temas de outros conceitos, né, como termodinâmica e tudo mais. Mas essa aqui é uma questão digna de Enem, onde a gente consegue trabalhar tanto conceitos relacionados à potência dissipada, quanto conceitos relacionados à resistividade, certo? Então é uma questão bem completa. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me acompanhar no EO, certo? E é isso, galera.
bons estudos e um bom fim de semana para vocês aí.